Para um instante. Agora. Respira. De verdade. Não precisa correr agora. Esse não é um vídeo para ouvir fazendo outra coisa. É uma conversa, daquelas que a gente tem quando resolve olhar a vida com mais honestidade. Aqui, você não vai ouvir promessas rápidas, nem frases bonitas para te animar por alguns minutos. Aqui a gente fala de princípios. Princípios que sustentam decisões. Decisões que seguram a gente em pé quando a motivação some. Se você chegou até aqui, talvez esteja cansado de começar coisas e não terminar. Ou talvez esteja num ponto da vida em que sabe que precisa decidir algo, mas ainda não decidiu. Seja qual for o seu motivo, fica aqui comigo. Você está no canal Princípios Inquebráveis. A maioria das pessoas não fracassa porque tentou. Fracassa porque desistiu cedo demais. Napoleon Hill percebeu isso quando estudou centenas de homens e mulheres que construíram riqueza a partir do zero. E o que ele descobriu é desconfortável. Essas pessoas não eram mais inteligentes, não eram gênios, não tinham sorte especial. Elas apenas decidiram continuar quando a maioria para. Quase todo mundo começa animado. Quase todo mundo sente esperança no início. Quase todo mundo faz planos. O problema não está no começo, está no meio, quando o entusiasmo acaba. Hill explica que o entusiasmo inicial engana porque faz a pessoa acreditar que desejar é o suficiente. Mas desejo não sustenta caminho. Desejo começa, decisão continua. E é aqui que entra a história. Imagina um homem comum, nada de aplausos, nada de destaque. Ele acorda cedo, não porque gosta, mas porque precisa. Trabalha o dia inteiro, volta cansado, com a cabeça cheia. Ninguém o chama de promissor, ninguém aposta nele. Ele mesmo às vezes duvida. Mas existe algo que ninguém vê, uma ideia e uma decisão silenciosa. Ele não fala sobre isso, não anuncia, não pede permissão, é só um pensamento firme. Eu vou continuar, mesmo quando ninguém estiver olhando. No começo, tudo parece possível. Ele faz planos, organiza ideias. A motivação está alta, a esperança também. Mas isso ainda é só o começo. Com o tempo, o entusiasmo diminui. Não de uma vez, vai sumindo aos poucos. Os dias começam a parecer iguais. O esforço não traz retorno imediato. E o silêncio pesa. É aqui que quase todo mundo para. Não por falta de capacidade, mas por falta de resultado visível. O homem comum sente isso. O cansaço não é só físico, é mental. Ele começa a se perguntar se vale a pena continuar. Ninguém o aplaude, ninguém percebe o esforço, às vezes ninguém entende. Napoleon Hill explica que esse é o ponto da prova, o ponto onde o desejo é testado. Desejo fraco procura desculpa, desejo decidido procura continuidade. O homem comum não se sente forte, ele só se recusa a parar. E essa escolha silenciosa muda tudo. Quando o entusiasmo acaba, resta uma coisa: fé. Mas não aquela fé falada, nem fé de frase pronta. É outra coisa. Napoleon Hill chama isso de fé prática, convicção silenciosa. É continuar agindo mesmo quando você não sente nada. O homem comum acorda cansado, sem vontade, sem sinal de recompensa. Mas ele levanta, não porque acredita que hoje vai dar certo, mas porque decidiu não parar. Essa é a fé que constrói. Fé que não depende do humor, nem das circunstâncias. Hill explica que a mente passa a obedecer aquilo que você repete em ação. Não é pensar positivo, é agir consistente. E aos poucos, a convicção cresce. Existe um motivo pelo qual algumas pessoas cansam rápido. Não é falta de força, nem falta de talento. É falta de direção.
Napoleon Hill chama isso de propósito definido. Não é um sonho genérico, é um motivo claro para levantar mesmo cansado. O homem comum percebe que trabalhar sem propósito cansa mais. Ele começa a se perguntar: por que eu estou fazendo isso? Não é uma pergunta bonita, é uma pergunta honesta. E quando a resposta aparece, o peso muda de lugar. O cansaço continua, o esforço continua, mas agora existe um norte. Quem tem propósito definido não anda em círculos. Persistência não é força e não é empolgação. Napoleon Hill explica que persistência é decisão renovada, todo dia. O homem comum descobre isso na prática. Ele não acorda confiante, ele acorda responsável. Responsável pela própria escolha, pelo caminho que decidiu seguir. Persistir para ele não é fazer mais, é não parar. Tem dias em que ele só faz o básico, e tá tudo bem, porque o básico feito é melhor do que o perfeito adiado. Hill diz que a persistência educa a mente a obedecer. Quando você continua, mesmo sem vontade, a mente aprende quem manda. E esse aprendizado muda o seu padrão de vida. Existe um momento em que continuar não é suficiente. Napoleon Hill ensina que a mente precisa de uma imagem, um destino claro. Visualização não é fantasia, é direção. O homem comum aprende isso aos poucos. Ele começa a imaginar como quer viver. Não é luxo, é dignidade. Ele se vê mais tranquilo, com contas em dia, com escolhas. Essa imagem começa a orientar decisões. O que aceitar, o que recusar. Hill explica que a mente trabalha melhor quando sabe para onde vai. Visualizar é alinhar ação, não esperar milagre. E quando a imagem está clara, o caminho começa a aparecer. Existe uma conversa que acontece o tempo todo, mesmo quando ninguém percebe. É a conversa que você tem consigo mesmo, no silêncio. Napoleon Hill chama isso de autossugestão. Não é repetir frase bonita, é aquilo que você aceita como verdade. O homem comum percebe que muitas vezes ele mesmo se desanima. Ele erra e a voz vem. Não é para você. Hill ensina que a mente acredita no que é repetido. Então o homem comum começa a vigiar, não os outros, mas a si mesmo. Quando a dúvida aparece, ele não discute, ele reafirma. Porque a voz que você alimenta é a que conduz seus passos. Ninguém constrói nada sozinho, mas quase todo mundo é influenciado por alguém. Napoleon Hill observou que o ambiente molda comportamento, mesmo quando a pessoa não percebe. O homem comum começa a notar isso, não de forma dramática, mas prática. Ele percebe que certas conversas sempre terminam em reclamação. Certos conteúdos sempre drenam energia. E certas pessoas, mesmo sem intenção, reforçam a dúvida. Hill ensina que a mente absorve o que a cerca. Então, o homem comum faz ajustes silenciosos. Não briga, não anuncia. Ele escolhe melhor o que ouve, o que consome. Porque proteger a mente... Grandes mudanças raramente começam grandes. Napoleon Hill observou que o sucesso quase sempre nasce de hábitos pequenos. O homem comum entende isso cedo. Não porque leu num livro, mas porque sentiu no corpo. Ele percebe que esperar disposição é uma armadilha. Então, ele cria rotina simples, nada heróico, só constante. Um horário, um compromisso, uma entrega diária. Hill explica que a mente se fortalece com repetição. Cada hábito cumprido reforça a identidade. O homem comum para de perguntar se vai conseguir. Ele apenas continua. Existe um momento específico em que quase todo mundo para. Não é no começo, e também não é no fracasso. É quando parece que nada acontece. Nem melhora, nem piora. Napoleon Hill chama isso de ponto de prova. O homem comum chega ali cansado, com dúvidas acumuladas,
com silêncio demais. Nada diz para ele continuar, mas também nada diz para parar. E é exatamente aí que a diferença aparece. Desejo procura sinal. Decisão continua sem sinal. Hill observou que muitos desistiram pouco antes da mudança acontecer. O homem comum não sabe disso, ele só não para. A maioria das pessoas imagina a virada como um grande momento. Uma notícia, um reconhecimento, um aplauso. Mas quase nunca é assim. A virada real é silenciosa. Napoleon Hill explica que a mudança começa por dentro. Antes de mudar a situação, muda a postura. O homem comum não percebe de imediato. Ele apenas nota que começa a pensar diferente. As decisões ficam mais firmes, as dúvidas mais curtas. O que antes parecia pesado, agora parece parte do caminho. Hill dizia que o sucesso é primeiro um estado mental, e quando a mente muda, a vida a acompanha. A maioria das pessoas imagina a virada como um grande momento. Uma notícia, um reconhecimento, um aplauso. Mas quase nunca é assim. A virada real é silenciosa. Napoleon Hill explica que a mudança começa por dentro. Antes de mudar a situação, muda a postura. O homem comum não percebe de imediato. Ele apenas nota que começa a pensar diferente. As decisões ficam mais firmes, as dúvidas mais curtas. O que antes parecia pesado, agora parece parte do caminho. Hill dizia que o sucesso é primeiro um estado mental, e quando a mente muda, a vida a acompanha. Agora, deixa eu te mostrar como aplicar isso na vida real. Não é um método complicado. Napoleon Hill nunca falou de coisas difíceis. Ele falou de constância. Primeiro passo: escolhe uma única coisa, só uma. Não tenta consertar a vida inteira. Isso é desculpa disfarçada. Pode ser estudar, cuidar da saúde, organizar suas finanças. Agora, faz diferente do que sempre fez. Decide um horário fixo, não quando sobrar tempo. Tempo nunca sobra. Escolhe um horário pequeno, realista, inegociável. 15 minutos, todos os dias. Segundo passo: antes de começar, feche os olhos. Visualiza você fazendo isso por 30 dias seguidos. Não visualiza o resultado final. Visualiza o processo. Você cansado, você sem vontade, mas você fazendo mesmo assim. Isso constrói fé, não fé religiosa, fé em si mesmo. Agora, o dever de casa. Hoje, ainda hoje, escreve em um papel: por 30 dias eu vou fazer isso mesmo sem vontade. Assina embaixo, data. Não conta para ninguém. Isso é entre você e você. É assim que princípios viram caráter. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. A maioria das pessoas não aguenta ficar tempo suficiente diante de uma verdade simples. Mas você ficou. Agora, não faz barulho com isso. Não anuncia, não promete. Só faz. O mundo não muda quando você entende. Muda quando você decide e sustenta a decisão em silêncio. Se esse conteúdo fez sentido, talvez esse canal precise estar por perto na sua rotina. Sem pressão, sem promessa. Se inscreva se você entende que princípios não se negociam. A decisão agora não é minha, é sua. Princípios inquebráveis.